Minerada aqui. Vamos começar falando do Galo, que jogou contra o Vasco e conseguiu, Ale, a proeza de perder os 2 jogos pro Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 4 vitórias no campeonato. 2 em cima do Galo. Só tem uma como visitante, né? Que foi do Galo. E realmente 6 pontos dos poucos que tem o Vasco da Gama foram conquistados contra o Atlético. Parabéns, hein? Aos envolvidos. Eu entendo até que aquela atmosfera toda que foi criada ali no Maracanã contribuiu demais, né, pro Vasco, que já é um Vasco mais forte do que o do primeiro turno, né, pelos reforços. O Vasco foi bem na janela aí, pelo jeito, né, melhorou o time. Aliás, gastou bastante. Né? Treinador, a torcida, o campo muito ruim, né, que dificultou o trabalho do Atlético também, mas não dá, né, Léo? Pelo amor de Deus, não dá pra perder 2 pro Vasco, de jeito nenhum. O time pode estar mais ou menos, o time pode estar mal, mas 0 ponto contra o Vasco da Gama, pra mim é inadmissível. Qual foi o grande erro no jogo, Natália? Ô, Léo, eu acho que passa pela ideia da substituição do Pavão, que não funcionou, né? Claramente a entrada do Edenilson não funcionou como a comissão técnica do Atlético gostaria. Ele nem contribuiu do ponto de vista defensivo, cobrindo ali o setor, tanto que os cruzamentos pro gol, o cruzamento pro gol do Vasco e depois todos os cruzamentos que geraram algum perigo, como aquela cabeçada do Veguete, enfim, vieram ali do lado do Edenilson, então ele nem conseguiu dar uma sustentação defensiva, compondo ali o espaço e nem conseguiu dar mais qualidade no passe, enfim, fazer com que o Atlético fosse um time mais produtivo. Então eu acho que o primeiro erro foi a leitura equivocada do que seria a melhor substituição do Pavão e depois, no decorrer do jogo, a demora para fazer com que o Atlético tivesse maiores condições de vencer ou, quiçá, empatar a partida. É bem verdade que no segundo tempo o Atlético teve algumas chances, o Léo Jardim fez algumas boas defesas, mas para mim, num campo encharcado, chovendo um monte de cruzamento na área, chovendo literalmente, e o Kardec no banco de reservas até quase o final do jogo, não deu para entender. Ô Edu, o Edenilson, que foi personagem principal por causa da saída do Pavão e a escolha da comissão técnica do Atlético, eu até entendo eles se preocuparem com o lado esquerdo do Vasco e querer ter uma marcação, mas logo com 5 minutos, o que eles trabalharam durante a semana caiu por terra, não funcionou. E o que me incomodou é que depois disso, não era para mudar no segundo tempo, não era para tentar algo diferente, não era para colocar o time mais à frente. É melhor manter o Edenilson de volante, de meia, de lateral, deixar o Mariano no banco para o Edenilson jogar de lateral? Ou você acha que ali o Atlético ficou meio perdido com o que fazer, Edu? Léo, assim, você falou aí deles colocarem o Edenilson para anular o lado do Vasco. Com 4 minutos, o Vasco já tinha criado 3 situações por aquele setor. E depois do gol, mandou a bola na trave dali. Exatamente. Então, nitidamente não deu certo, né? E ontem, na grande resenha, eu até falava isso. Quando você começa a achar vilão todo jogo, um é o Edenilson, no outro é o Paulinho, no outro é o Everson, no outro é o Gemerson, no outro é o Otávio, é porque tem alguma coisa errada e a coisa errada não é o jogador, né? É a parte coletiva que não está funcionando. Eu acho que você voltar para o segundo tempo sem nenhuma mudança, você passa o recado para o Vasco, eu quero empatar o jogo, mas eu estou apavorado. Estou morrendo de medo de você, então vou continuar aqui bem fechadinho, tentando sair, então passa esse recado também para o adversário, você deixa o adversário confortável, mas não é nem a análise do jogo contra o Vasco, cara. O Atlético contra o Vasco foi o mesmo contra o Bahia. Bahia, por exemplo, perdeu do Atlético com 60% de posse de bola para os baianos, um time que está brigando para não cair, foi melhor que o Atlético. Foi o mesmo que a gente viu no jogo contra o Goiás, que a gente viu no jogo contra o Fortaleza. Contra o São Paulo mesmo, que ganhou, mas... Contra o América. Eu falei, o Atlético fez 2-0 com o São Paulo, num gol de falta e num gol de pênalti. O Rafael, goleiro, não trabalhou mais no jogo. E os 20 primeiros minutos do segundo tempo foi um sufoco que o Matheus, o goleiro do Atlético, que estava naquele jogo, fez um milagre. Então, não é o jogo contra o Vasco, cara. É o combo. São os últimos 12, 13 jogos do Atlético que nada acontece. É um time que até se defende de maneira organizada, com alguns erros pontuais, como aconteceu no gol do Vasco, mas defender é muito mais fácil, né? E o Atlético tem qualidade para, quando tiver a bola, produzir muito, não é pouco não, é muito mais do que tem produzido. E é um time que hoje não produz, não machuca o adversário, não sabe muito o que fazer com a bola. E por isso a gente tem visto. Aí eu já deixei a pergunta aqui na rádio. Aos donos do Atlético, é isso que eles querem para o Atlético, para o restante do ano? É isso que eles querem para o Atlético até dezembro de 2024? Para mim, não. Não sei para eles. Na minha opinião, também não. Não é o que eu gostaria para o Atlético. Eu acho que é até um certo desperdício de qualidade
Não coloco só na conta do Felipão, da comissão técnica. Acho que os jogadores importantes também não vivendo uma boa fase, né? O Hulk em boa fase não chutava aquela bola no meio ali no Léo Jardim, Até sabe? porque o Filipão não vai entregar muito mais que isso, não. Exatamente. Então, ninguém pode esperar muito mais do que isso. O principal erro para mim, Ale, está na contratação do Filipão. E, Léo, mas você falou que o Filipão podia dar certo. Eu, com toda sinceridade, achei que o Filipão chegaria aqui para dar um trato no vestiário ali, onde o Cudê teve alguns problemas, mas que seguiria ali mais ou menos com o mesmo estilo. O Filipão deu um choque de gestão tática no time e criou um desequilíbrio muito grande. O Filipão pensa futebol de um jeito, parece que o elenco pensa de outra maneira. Os dois, acho que não vejo má vontade de nenhum dos dois, mas eles não conseguem dar uma liga. Então, o Atlético não consegue ser eficiente, competitivo ao extremo, como são os times historicamente do Filipão. E o Filipão não consegue fazer o time jogar com a qualidade que o time tem. Porque, Ale, não dá para olhar para o elenco do Atlético agora e falar, não, tá vendo, esse elenco aí não presta. Não é possível, cara. Você sabe que eu comecei a questionar isso também, viu? O Edu tava falando, né? Não dá para criar muito, dá para criar muito. O meio-campo do Galo é Otávio, Batalha, Igor Gomes e Edenilson. Se você quiser colocar ele no meio-campo, ele jogou aberto pelo lado direito. Assim, é o meio-campo, se você for fazer a comparação, é o meio-campo de, no máximo, meio de tabela. O meio-campo é o meio-campo de meio de tabela. Você tem o Batalha, que realmente é um cara de destaque nesse time, é o mais regular, é um cara que convenceu, que tem jogado muito, muito bem. Mas quem cria nesse meio-campo? Quem é o jogador diferente desse meio-campo? Quem vai deixar pifado os jogadores de frente? Eu já começo a questionar. Saravia também, que viveu um bom momento, não é um lateral de ponta. O Arana ainda está muito distante do Arana, que jogava muita bola, está muito distante. Então, assim, você tem alguns pontos que você pode começar a questionar. Então, eu acho que a gente tem que dividir. Dividir ali a responsabilidade da diretoria, que fez as escolhas, Cudê, Felipão, sim, muito Felipão, e dos jogadores também. Então, acho que isso aí está bem divididinho aí para cada um, a responsabilidade dessa campanha tão ruim. Até porque, Nath, se fosse um problema apenas, era fácil de resolver. Como o Atlético talvez tenha tentado solucionar com a saída do Cudê, a chegada do Felipão. Eu repito, e até virei meme, né? Com os 6 meses e tudo. Eu tava falando de entrevista coletiva, gente, tá? Porque pelo trabalho do Felipão, nos últimos anos, eu não tinha muita esperança, assim, Nath, que o Galo fosse sofrer uma revolução tática, sabe? Jogar bonito com o Felipão. Mas eu tinha esperança do Atlético permanecer um pouco como era, sabe? De continuar entregando um pouco o que tinha de bom ali. Não, o Atlético hoje é um time que não assusta ninguém, sabe? Aquele time que o adversário não fica, ferrou, esses caras qualquer hora eles vão estar dentro da área, aqui eles vão... O Atlético hoje não assusta ninguém. É bem verdade que a gente pode fazer um comparativo que o jogo do primeiro turno e o do segundo turno terminaram com derrotas pro Atlético. E sem fazer um gol no Vasco. Mas olha que... Mas assim, Não a gente fez. pode fazer um... Aqui foi 2-1. Aqui foi 2-1. É verdade. Mas a gente pode fazer um comparativo em termos de desempenho, né? Aquele jogo contra o Vasco no Mineirão, o Atlético criou, 40 finalizações, 40 chutes no gol, é um Atlético bem diferente. Mas te sendo bem sincera, Léo, e retomando aqui o que eu já falei anteriormente quando o Filipão chegou, eu não tinha esperanças de que o Filipão fosse manter o que era bom no Cudê. Era o que eu gostaria que ele fizesse, mas não tinha esperanças de que isso acontecesse, porque eles pensam o futebol de uma forma muito diferente. E quando a diretoria escolhe o Filipão e opta pelo tamanho dele e o impacto que ele poderia ter no emocional, no vestiário, de alguma forma estava abdicando do que tinha de bom dentro do campo. E esse Atlético é o reflexo disso. Pode até ser um time que tem um vestiário mais tranquilo, que tem um técnico que não expõe o elenco, apesar de que as entrevistas do Filipão, elas estão ficando cada dia mais mentirosas, porque ele fala que confia num elenco e ele não utiliza boa parte do seu elenco. O Alê falava, por exemplo, do meio-campo, que não é um meio-campo brilhante, eu concordo, não é um meio-campo com jogadores brilhantes. Como já teve, por exemplo, Alan, Jair, Nacho e Zaratio. A qualidade é muito inferior agora, mas também não aproveita, não dá oportunidade ao Rubens, por exemplo, que da base jogava como um meia de criação e o Rubens é completamente inutilizado. O Rubens é a solução do problema? Não, mas perdendo de 1-0, você tem que tentar o que você tem de melhor no seu banco. Sabe quem que ele tentou? O Vargas. Sabe? E você vê como a comissão técnica do Atlético não tem convicção nesse momento, porque o Rubens apareceu num jogo, no intervalo, no lugar do Arana.
E a explicação foi dada que eles queriam ter mais impacto ali na esquerda, que eles achavam que o Rubens teria mais impacto do que o Arana. Já é uma avaliação completamente equivocada. E agora o Rubens não aparece. E outra, gente, é melhor terminar o jogo com uma alteração por fazer. O Edenilson jogando de lateral e o Mariano sentado no banco, com o Mariano com tanque cheio, lateral direito de Europa, com muito mais qualidade para bater na bola, para fazer um cruzamento que o Edenilson, cara da posição. Então, tem muita coisa para ser explicada, inclusive pela direção de futebol do Atlético, que já há algum tempo não fala. Seria importante o Rodrigo Caetano aparecer nesse momento para dar explicações e tirar até essa curiosidade, né, que acho que não é só minha, do torcedor, o processo de escolha do Scolari. Quais treinadores o Atlético tentou? Por que a escolha foi por ele? Estão satisfeitos nesse momento? Qual que é o projeto para o ano que vem? Seria bom para esclarecer nesse momento. 6h46.